Olá, amigos do Muna, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Pascotto, da Universidade Federal de Mato Grosso, e hoje eu vou conversar com vocês sobre biomas. Você sabe o que é um bioma? Bom, bioma é um conjunto de ecossistemas que ocupa uma determinada região geográfica e possui características exclusivas, como vegetação, fauna e clima, por exemplo. O Brasil ele possui 6 biomas terrestres e um bioma marinho. Dentre esses biomas terrestres, a gente tem a Amazônia, que é o maior bioma brasileiro em extensão territorial. O Cerrado é o segundo maior bioma em extensão territorial. E depois a gente tem outros biomas também, como o Pantanal, a Caatinga, o Pampa e a Mata Atlântica. Cada um desses biomas se diferencia entre si por possuir algumas características únicas deles, né? Como vegetação e fauna, dentre outros fatores ambientais que os diferenciam também, como clima e solo, por exemplo. Você sabe em qual bioma Barra do Garças região está inserida? Barra do Garças região está inserida dentro do bioma Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro em extensão territorial. O Cerrado ele está situado na região central do Brasil e ele fica margeado por outros 4 importantes biomas brasileiros, que são a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga e também a Mata Atlântica. O Cerrado ele é característico por seu alto número de endemismo, ou seja, por espécies que são exclusivas desse ambiente, e também pela perda rápida da biodiversidade, principalmente por causa da expansão agrícola e também da urbanização. O Cerrado ele caracteriza-se por apresentar árvores relativamente baixas e esparsas, e os troncos dessas árvores eles são retorcidos e com casca grossa e as folhas também mais espessas. Dentro do bioma Cerrado existe um complexo grande de fitofisionomias, ou seja, diferentes formações vegetais. Dentre essas fitofisionomias, a mais comum é o cerrado típico ou cerrado sentido restrito, mas existe também mata de galeria, mata semidecídua e também cerrado rupestre. O cerrado ele apresenta uma grande diversidade, tanto de espécies vegetais quanto de espécies animais. Dentre as espécies vegetais, já estão descritas cerca de 12 mil espécies, e as plantas mais comuns na nossa região são o piqui e o murici, por exemplo, que a maioria das pessoas conhece. Já dentre as espécies animais, existem mais de 300 mil espécies descritas para o nosso bioma, sendo que 90% ou mais dessas espécies animais correspondem ao grupo dos invertebrados. E desses invertebrados, mais de 30% são os representantes dos insetos, como as abelhas, as vespas, marimbondos, mariposas, gafanhotos. Tem uma diversidade muito grande de insetos. Já dentre os animais vertebrados, principalmente os animais terrestres, a gente tem cerca de 200 espécies de mamíferos, como por exemplo as espécies mais comuns são o tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim, muitas espécies de macacos, o lobo-guará, que é uma espécie ameaçada de extinção, que é característica do bioma Cerrado. E dentre as aves a gente tem cerca de 850 espécies, e as principais espécies que mais a gente encontra aqui na nossa região são as araras, né? Tem a arara canidé, a arara vermelha, diversas espécies de papagaios, a siriema, que tem uma voz bem típica do cerrado, a ema também é uma outra espécie de ave muito comum no cerrado, nos campos de plantações. E outros grupos de vertebrados também são bem representados, como os anfíbios, né? Centenas de espécies de anuros, sapos, rãs, pererecas, e também muitas espécies de répteis, como lagartos, serpentes, né? Existem serpentes venenosas ou peçonhentas e também serpentes não peçonhentas. Muitas dessas espécies, tanto de invertebrados como de vertebrados, a gente tem diversos representantes no Muna. Então a gente espera vocês para, assim que toda essa pandemia passar, que a gente reabrir para que vocês possam ir conhecer um pouquinho da diversidade do Cerrado lá no Muna.
Esperamos vocês. Até lá!